Logo após ter descoberto quais eram as leis que os seres, sendo agora um Lorde Dragão, teria que cumprir, ditos pelo Dragão Negro e Azul, que haviam vindo pessoalmente para isso também serviu para mostrar a nova postura que os seres terá que ter, principalmente em batalhas, o impedindo assim de acabar com todo o exército do Rei Demônio, afinal, ele tem o poder para fazer isso. Só que a lei do dragão impede, respondendo até uma pergunta antiga, do porquê a raça dragão não fazia nada em relação ao Rei Demônio, onde até então várias perguntas foram respondidas, mas com elas novas dúvidas sobre também o que ainda poderá vir pela frente com a chegada também de duas novas noivas para os seres. E por falar nisso, após ter resolvido tudo, os seres enfim podiam buscar a Marianne para levá-la para a casa dele, junto das outras. Só que no caminho, os dois acabaram parando em uma praia, onde vimos de perto como a relação desse novo casal pode se fortalecer ainda mais, com ela até aceitando, sem problemas nenhum, os seres, que agora se sente um pouco seguro por conta de sua parte dragão, que ainda é incógnita sobre como poderá afetar sua vida a partir daqui com suas esposas. E claro, como a Marianne ficou de fora do lua de mel, nada melhor que resolver tudo isso logo de cara de uma vez. Onde além disso, a história também nos mostrou um novo lado da Marianne, até então desconhecido, que com certeza vocês vão gostar de conhecer. Pois então, vamos a partir de agora conferir essa nova fase que esse Isekai está começando agora, aos seres ter conseguido suas novas esposas e claro, como ele irá lidar com seus enteados, no mangá Yushin Zenbo Ubaoreta. Então não sai daí e confira tudo que rolou no capítulo 30 desse mangá que adora brincar com o impensável, mais uma vez aqui comigo. Eu venho pessoal, de aqui mais uma vez e sejam todos muito bem-vindos aqui ao Maratonimes. Muito bem pessoal, como de costume, é só sair o capítulo novo desse Isekai que logo em seguida saiu o vídeo dele aqui. E depois de um capítulo bem movimentado cheio de novos detalhes, com um final bem digamos arrematador com a Marianne, se mostrando ser bem até atrevida com os seres. Claro, não podemos julgar, né? Foram 10 anos de jejum, né? Sem um areia. E logo de cara, ela conseguiu um Lorde Dragão, né? O início que eu já imaginava que fosse acontecer, aconteceu com os seres, já fazendo a Marianne ver estrelas, digamos assim. Já que era noite na praia, né? Eu irei poupar os detalhes desse momento para que o YouTube não bata na minha porta, né? Querendo que eu faça algum tipo de treinamento. Uma vez já foi o suficiente. Mas enfim, após os seres terminar o trampo dele, ele logo pegou a Marianne no colo e saiu voando de volta à sua casa, com ela toda feliz, depois de um momento lindo que os dois fizeram juntos ali. E logo após chegar no castelo, a Marianne estranhou que não tinha ninguém na casa e os seres respondeu que só seriam os dois naquela noite. Não se esqueçam que a Shizuka e as outras ficaram resolvendo os trâmites do noivado com os seres e a Cecília. E sabendo agora que era só ele e ela, a Marianne ficou bem animada e pediu que os seres aguardasse um pouco por ela, e após alguns minutos, vemos ela de volta usando uma roupa mais casual, deixando o vestido de lado, algo que até impressionou os seres. E os dois então saíram para passear um pouco juntos naquela noite, a sós. E no caminho, ele perguntou se estava tudo bem e ela está passeando assim na noite, afinal, ela é da realeza. Mas só que ela não via problema nenhum nisso, agora ela é uma princesa que havia se casado de novo. E esse passeio noturno estava bastante divertido na opinião dela, e foi então que você se perguntou se ela queria ir a algum lugar específico, e o destino era um cassino ao qual ela sempre quis ir. Chegando lá, ela fica bem impressionada por ser um lugar tão iluminado. Era um lugar que ela sempre quis vir, mas o rei, o pai dela, nunca havia deixado. Os seres então reparou que tirando o ouro que eles usavam no lugar das fichas, era um cassino exatamente igual ao seu antigo mundo, e logo em seguida, a Marianne tentou jogar um pouco mesmo, estando bem nervosa, e como resultado, perdeu todo o ouro que ela havia trazido. Ela então perguntou se os seres não queria tentar, e foi aí que ele lembrou das palavras do Dragão Negro que o havia dito que a sorte estaria ao favor dele em um jogo. E após o Krupp explicar as regras do jogo, os seres então apostou tudo no número 0. E como sorte de principiante, os seres ganhou de primeiro, deixando o Krupp sem palavras, reconhecendo que um herói como ele tinha sorte até nessas coisas. Só que o Krupp não contava que a sorte dos seres não tinha limites, com ele faturando 1.296 moedas de ouro. Até nisso o cara se dá bem, né? O Krupp fica desolado por ter perdido tanto na roleta, e foi então que outra Krupp apareceu, sendo dessa vez uma garota chamada Sharon, onde na hora que os seres estavam indo, ela então questionou
para saber se ele só ia ganhar e logo após fugir e depois de desafiá-lo para outra rodada no jogo. Ao Ceres aceitar, ele deixou claro que iria continuar usando o número 0, algo que ela não foi contra. Só que sua confiança estava em um tipo de mecanismo que a mesa tinha que só Croppers experientes sabiam que assim faria com que qualquer jogador perdesse, não importasse como. E mesmo fazendo isso, de nada adiantou. Não importava quanto a bola rodasse, ela sempre parava no número 0, algo nenhum mecanismo de trapaça podia evitar. E acredite se quiser, o Ceres já tinha ganhado 46.656 moedas de ouro. Algo no conhecimento da Marianne que já era o suficiente para comprar um terreno de tamanho médio. Só falta virar agiota agora. O Ceres queria parar o jogo, mas a Sharon insistiu em continuar e depois de algumas rodadas, o valor que o Ceres havia ganhado estava em 1.679.616 moedas de ouro. Para você ter uma noção, esse valor era maior que o próprio cassino. Até a própria nobreza ou até mesmo a realeza não seria capaz de pagar esse valor. E foi só dar as costas que a Cropper havia sumido e quem apareceu foi o dono do cassino. Olha a cara de falido dele, hein? O Gordon, como era chamado, se provando ser um grande covarde, ordenou que amarrassem a Sharon, a Cropper, que havia perdido o jogo e colocou toda a responsabilidade do valor na conta dela. O valor no início era 1.296 moedas e já estavam ali, mas o Ceres lembrou que o segundo valor era 46.656 moedas. Mas só que o dono do cassino fugiu dessa responsabilidade e colocou toda a culpa na atendente dele, alegando que todas as apostas acima de 1.000 moedas deveriam ser informadas ao dono antes do jogo continuar. E já que ela agiu por conta própria, a Sharon era quem teria que pagar essa conta sozinha, onde já tinham a transformado em um Scrá para conseguir mais dinheiro. Pois é, após entrar nesse mundo, dá nisso, né? O dono do cassino explicou que se os Ceres não gostassem dessa ideia, eles iriam preparar o dinheiro, mas antes disso, eles iriam lidar com ela, e os Ceres não estava gostando do rumo da conversa. Para ele, isso não era diferente de brincar com a sorte de alguém que está procurando o próprio fim. Mas o dono do cassino foi direto ao dizer que essa era a lei daquele cassino. Mas já Marianne estava bem tranquila na situação tensa, afinal Ceres é um herói, algo que o dono do cassino ainda não ligou sobre o tamanho da autoridade que ele tem. E foi então que ela tomou a frente da situação e perguntou direto ao dono do cassino se essa lei que ele mencionou que tinha naquele cassino valia mais que a lei do país em que eles estavam. E ainda disse que se ele achasse que entendia mais que ela nesse assunto, poderia continuar com isso. Ela acabou com qualquer argumento do dono do cassino, que logo em seguida reconheceu ela sendo a princesa Marianne. E após isso tentou se fazer de vítima dizendo não ter dinheiro suficiente para pagar a dívida. A Marianne então mencionou que para continuar a operação daquela roleta era necessário o esforço e o conhecimento de alguém. Então, como forma de resolver tanto a barra da Sharon como a do cassino, ela deu a ideia que a metade do lucro que o cassino sempre fizesse já seria o suficiente para pagar os Ceres. Onde ele apoiou a ideia da Marianne. O dono também achou uma boa forma de resolver todo esse incidente. E já na rua, a Sharon, como uma forma de agradecer, se ofereceu para servir os Ceres e a Marianne para sempre. Só que o Ceres estava mais preocupado com o encontro dele, que estava sendo atrapalhado por conta dela. O Ceres não estava afim de ter essa garota por perto, vendo que ela era bastante nova, e então ativou suas asas de dragão e pegou a Marianne e foi logo embora dali. E depois de um tempo, os dois pousaram perto do castelo, onde a Marianne estava bastante feliz pela noite divertida que tinha tido com ele, ficando bastante tempo a sós com ele. O Ceres então logo percebeu que havia aumentado o número de guardas, imaginando que era por causa do sumiço da Marianne, onde ela então sugeriu para que os dois fossem para um lugar para descansar, já que ela estava com os pés doendo por conta dos sapatos. E já no tal lugar, o Ceres no quarto já sabia que o que a Marianne havia falado antes estava na cara qual era a intenção dela, porque já que a Shizuka e as outras não estavam, essa era a chance dos dois ficarem juntos. E de novo, os Ceres e a Marianne começaram a curtir suas vidas de casados. Ela até tomou banho antes, hein? Confiro com mais detalhes depois, ok? E bom, após terminar o segundo round, os dois estavam tranquilos ali, mas foi então que a Shizuka e as outras apareceram, onde a Marianne e os Ceres ficaram em choque, e ela em destaque ficou bastante envergonhada na hora. E as quatro explicaram que tinham deixado os grifos antes e tinham vindo de carruagem até ali. E a Marianne, um pouco nervosa, explicou que tinha agido por conta própria, mas a Shizuko a confortou dizendo que estava tudo bem, afinal ela também é a esposa dos Ceres.
E já que esse era o caso, a Shizuko e as outras também queriam entrar nessa brincadeira que logo iriam começar depois do banho. A noite vai ser boa, hein? Já no dia seguinte, todos estavam na sala, onde a Haruka comentou que estava surpresa que a Mariane tivesse tanta resistência na noite passada, com as quatro reconhecendo a habilidade dela, que na hora não sabia nem para onde olhar. Enquanto os seres tomavam café comentando que esta manhã estava maravilhosa. Eu imagino, né? Olha que pilantra sortudo. Os seres reconhecem que essas 5 esposas que ele ama e elas o amam é uma verdadeira sorte, como igual à sorte do dragão que havia vindo parar em sua vida. Todo dia a partir de agora seria uma felicidade, mas foi aí que alguém bateu na porta e ao entrar eram os enteados dos seres. E sem demora, o Zeke pediu aos seres que ele voltasse para o grupo dele. Sério, a cara de decepção dos seres descreveu completamente a minha reação vendo isso. Com o que ele disse? Pelo visto, a manhã maravilhosa havia sido arruinada por seres, encerrando assim, dessa forma, o capítulo 30 do mangá Yushini Zenbo Ubareta. Muito bem, pessoal, depois de mais um ótimo capítulo onde tudo estava indo bem, a última coisa que eu esperava era que o ex-grupo do herói iria vir atrás dos seres para recolocá-lo no grupo. Isso é uma falta de noção além do extremo. Esses 4 pelo visto têm problemas sérios na cabeça. Eu sinceramente quero ver os seres e as mães deles os colocando no lugar deles o mais rápido possível. Mas agora falando sobre a Mariane, eu gostei como a história teve cuidado de criar uma ótima forma de mostrar um lado mais dominante dela, e mesmo não sendo uma aventureira, ela pode muito bem lidar com situações diplomáticas, ao ter resolvido o problema lá no cassino. E uma coisa me diz que talvez a Sharon apareça mais no futuro da história, só não sei quando ou se vai realmente acontecer, mas eu até que torço pra isso. E depois de um final aberto como esse, agora é aguardar o que vai acontecer no capítulo 31, porque neste vimos como a vida de casados dos seres promete ser bem interessante. E olha que falta chegar mais 2 para completar a festa. Haja texto pros seres, hein? E bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e desse resumo sobre tudo o que rolou no 30º capítulo desse Isekai, que continua surpreendendo a todos com o que vem acontecendo nessa história. E lembrando que não foi mencionado no final desse capítulo se iremos ter um mês de recessão para depois voltarmos, como já havia acontecido a cada 5 capítulos. Então temos que esperar para o próximo mês para ter essa certeza, mas até lá, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se gostaram, não se esqueça de deixar um like para dar aquela força. E se ainda não é inscrito aqui, é só apertar no botão inscrever para assim me fazer parte aqui de nossa comunidade. E, novamente, muito obrigado a você por ter ficado aqui até o fim. Eu vou ficando por aqui e nos vemos em um próximo vídeo. Obrigado a todos, um forte abraço, tamo junto, valeu e fui!